Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã de sábado, manhã abençoada. Quero aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Sou a missionária Nilda, vim aqui nesta manhã para deixar uma mensagem para você. Uma mensagem que vai falar ao teu coração, amém? Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, como tem sido a tua vida. Aleluia. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem para você não desanimar, para você não entristecer o teu coração. Por mais que as lutas tenham sido grandes, por mais que os dias tenham sido mal para você. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflição. Mas Jesus também diz para que tenhamos bom ânimo. Então não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tua dificuldade que você tem passado no dia a dia. Talvez tenha anos e mais anos. Talvez você está numa prova que você nem sabe mais se tem jeito ou não. A situação está tão difícil que você fala dessa forma. Eu já me acostumei. Eu não sei o que é um sorriso. Eu não sei o que é uma vida tranquila. Eu não sei o que é ter paz. Mas eu venho aqui deixar no livro de Ageu para você meditar. Ageu capítulo 2, versículo 9 em diante, que vai dizer: porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10 diz: e ainda nesse lugar eu lhe darei paz. Então, talvez você se sente ameaçado, talvez você está, aleluia, com o coração acelerado, não consegue ter paz, tranquilidade, não dorme, não come. O coração acelera tanto que você pensa que vai morrer. É os pensamentos que vêm, é uma ansiedade que parece que não tem fim, não tem remédio. Você já tentou de tudo, você já correu dos 4 cantos, mas parece que cada dia está pior. Mas eu venho aqui te dizer que há um Deus lá no céu que vela pelas suas promessas para cumprir. Quando Deus está usando Ageu aqui para dizer que o povo terá paz, então o povo terá paz. Agora você pode estar em guerra, mas eu quero te dizer que a tua luta não é contra carne nem sangue. A tua luta, a tua guerra é contra as potestades do mal. E sozinho você não vai vencer. Mas o salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Aleluia. E confia nele. E o mais ele fará. Então a guerra pode estar travada para você, mas se você entregar os teus caminhos ao Senhor, pode ter certeza que Ele cuida de tudo para você. A ansiedade está muito, o coração está acelerando. Você pensa que vai morrer, você não vai morrer dessa doença, dessa ansiedade, dessa depressão. Depressão, aleluia, é uma doença. Para os médicos não tem cura, foi o que eles me disseram. Mas para Deus tem cura, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Talvez você não está entendendo por que você está passando por isso. Você fala: Deus, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que não faz mal para ninguém, estou passando por isso. Quem seria capaz de fazer o mal para mim? O teu inimigo. O maior inimigo meu e o teu é Satanás. Aleluia. Como eu disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Talvez tenha alguém que te odeia, tenha alguém que está fazendo mal para você, mas ele não está fazendo sozinho. Ele está sendo usado pelo maligno. Então não deseje mal para ele, mas ore por ele. Enquanto ele te odeia, ame. Enquanto ele deseja o mal para você, deseje o bem para ele. Eu sei que não é fácil, irmã, você não sabe o que eu tenho passado. Realmente eu não sei, mas Deus sabe, por isso Ele manda te dizer nesta manhã.
Se você tem suspeita de alguém que está fazendo mal para você, começa a dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor para estar visitando ele nas madrugadas. Peça ao Senhor para que esteja visitando e mudando o cativeiro dessa pessoa, a situação. Ou ele se conserta ou ele se muda, de duas uma. Com Deus não tem meio termo. Se Deus tiver uma obra, Deus vai fazer. Se Deus não tiver, também Deus vai tirar do teu caminho. Mas nunca deseja a morte para ninguém, mas peça que Deus trate. Peça que Deus salve, porque Ele fala que Ele veio para salvar os que havia perdido. Deus também fala que Ele não tem prazer que nenhuma alma se perca. Por isso não podemos ter prazer na morte do ímpio, porque o nosso Deus não tem, e nós também não podemos ter. Mas nós entregamos tudo e todos nas mãos do Senhor. E se Ele estiver te fazendo mal, obra de macumbaria, igual Deus tem me mostrado, aleluia, ou ele se converte ou ele se muda, mas Deus não vai deixar essa situação da maneira que está. A tua situação vai ser mudada, o teu cativeiro tem hora marcada para terminar. Deus manda lhe dizer nesta manhã: o inimigo pode até estar tramando, armando laços contra a tua vida, colocando impedimento, são tantos empecilhos, mas eu quero te dizer que a última palavra não vem do homem, mas vem de Deus. Aleluia. Por mais que o inimigo está armando o laço, mas ele cai no próprio laço, porque Deus faz ele cair no próprio laço que ele armou. Não tem por que você temer. Enquanto ele te odeia, você o ame com o mesmo amor que Jesus amou o mundo. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê, todos, irmãos, é para todos. Deus não faz acepção de pessoa. Então ele diz: para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o maior prazer do Senhor é me abençoar e te abençoar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que uma pessoa se perca, porque Ele veio para encontrar os que se haviam perdido. Talvez você é um perdido, é uma perdida, ou tem alguém na tua casa que está perdido, está no mundo das drogas, está no álcool, na prostituição. Ore. A oração é a chave da vitória. Não há nada nesse mundo que a oração não resolva, por mais difícil que pareça aos olhos humanos. Talvez você olhe de um lado para o outro e não vê uma saída, mas eu quero te dizer que a saída é Jesus Cristo. Então nessa manhã, mais uma vez, eu convido a você a entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, porque não basta só você entregar. O salmista diz que tem que entregar e tem que confiar também. Aleluia. Eu sei que você já perdeu a confiança por muitas coisas, por muitas pessoas, mas não perca a tua confiança em Deus, porque Deus não falha. Deus é único, é verdadeiro, é fiel. Deus é o nosso maior amigo. Ainda que você não tenha nenhum amigo, convide Jesus para ser o teu amigo, porque Ele é o maior amigo do homem. É Jesus Cristo. Ele não falha, Ele não mente, Ele não engana. Ele fala na cara, como Ele falou para mim. Quando eu cheguei na presença de Deus, as portas começaram a se fechar. Aleluia, Deus começou a me moldar de uma forma. E eu sempre fui uma pessoa que corria atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Principalmente de cuidar da minha família, dos meus filhos. De tentar dar o máximo que eu pudesse para eles, porque eu não tive. Então, eu sempre tive esse desejo de dar o melhor para eles. Ainda que eu não pudesse dar tudo, mas pelo menos roupa, comida, uma casa estável. Eu sempre tive esse sonho. Eu larguei os meus sonhos, eu deixei os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E até você entender, é um processo. Então, quando as portas começam a se fechar, eu chego na igreja um dia, ciclo de oração. Aleluia, Jesus. E eu gostava muito de cantar o louvor de Damares. Aqueles que te viu lá embaixo, vai te ver você lá em cima. Aqueles que te viu chorando, vai lhe ver você sorrir. Então eu cheguei na igreja, cantei esse louvor, louvei.
E eu já não aguentava mais de tanta prova, de tanta luta, mas eu estava ali louvando e profetizando que a minha vida ia ser como aquele louvor. E eu não aguentava mais nem a segunda estrofe da letra, mas eu adorei até o fim. Aleluia, Jesus. E quando terminou e passou uma hora, a missionária me convida novamente para louvar o mesmo louvor. Eu disse: Senhor, aí eu já não aguento mais. Ela louva novamente, eu em lágrima. Eu estava louvando esse louvor. Aleluia. Quando fizemos o ciclo de oração para orar, para encerrar, só na minha mente eu falava: Senhor, abre uma porta. Porque eu fiz uma promessa para mim de não deixar os meus filhos passar o que eu já passei. E é muito triste a gente ver um filho pedir algo para comer, principalmente. Eu não falo nem de veste, de sapato, mas comida, igual tem muitas mães aqui que às vezes amanhece o dia, não tem o pão para dar ao seu filho, você fica triste. E você naquela correria, às vezes não tem nem tempo para sentar com o teu filho direito, para conversar na correria, no trabalho, e os filhos não entendem. Porque às vezes quando você supre em alguma parte, falta outra. Você não é perfeita, não tem por que se condenar, ninguém é perfeito. Às vezes a gente quer ser super-herói dos nossos filhos, da nossa família, mas em certa situação você vai acabar deixando a desejar em outra, porque não somos perfeitos, perfeito é Deus, e você tem que ensinar para ele e para ela que você não é uma super-heroína, nem um super-herói, que você é um ser humano assim como ele, assim como ela, e você tem que ensinar todas essas coisas. E essas coisas a gente só aprende em Cristo Jesus. E ali você tem que ensinar essas coisas. Aleluia. E eles estão tão acostumados. Aleluia, Jesus. E ali como eu estava acostumada com aquela situação. E na hora do ciclo de oração a irmã chegou e falou: irmã, não adianta pedir por uma porta. Na verdade ela nem falou irmã. Ela falou assim: Deus não vai abrir. E eu chorava muito porque eu não tinha falado nada para ela, mas Deus estava falando e eu sabia que era Deus falando. E você conhece a voz de Deus, não tem como você enganar quando é Deus que está falando. E Deus usava ela e ela falava assim: a porta eu não vou abrir. E não adianta você insistir, você pode bater em todas as portas, mas fui eu que fechei. E eu no meu pensamento eu dizia: por que, Senhor? Ele falava: porque se eu abrir a porta novamente, você afasta de mim. E no meu pensamento eu falava só eu e Deus, eu chorava muito, eu falava: Senhor, e eu vou viver do quê? Eu vou comer o quê? Ele falava: tu vai comer o que eu te der. Eu não me aguentei porque eu não estava acostumada com aquilo. Eu fui uma pessoa tão humilhada, tão sofrida desde a minha infância, que quando eu tive os meus filhos, eu tomei uma posição de não deixar eles passar o que eu já passei, eu e a minha família, a minha mãe que tentou por nós de tudo. Minha mãe e o meu pai, eles fez o que puderam, mas chegou uma hora que o inimigo entrou e os nossos sonhos foram por água abaixo. Eu tive que sair da escola, as minhas irmãs. Então a gente viveu uma vida muito sofrida, a minha família no álcool, e você sabe que você não tem esperança quando você tem uma família dessa forma. Até você tenta, mas é tanta luta, é tanta prova que se desgasta tanto que chega uma hora que a tua mente não pensa mais nada positivo, a tua mente ela enfraquece e você não vê uma saída, você não consegue, porque as lutas nos faz tapar os nossos olhos, a nossa mente de uma forma que você não consegue entender por que aquela situação você está passando. E aí quando você vai para Cristo, Ele te ensina, você aprende que todas essas lutas, essas provas têm um motivo. Até então você acha que é um castigo, você se pergunta por quê, onde foi que eu errei, por que eu estou passando por isso. Às vezes sim, é consequência dos nossos erros, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas tem situações
que é o próprio Deus nos provando. E tudo isso você só aprende quando você está na presença de Deus. E aquela irmã falava comigo de uma forma e eu chorava e Deus falava através da boca dela ali. Você podia ver Deus purinho assim na vida dela e ela falava assim: tu vai comer o que eu te der. E eu chorava muito. Eu chorava muito, muito mesmo. E eu comecei a bater de porta em porta. Eu comecei a correr. E Deus só dava o suficiente para aquele momento. E era dessa forma a minha vida. Se eu precisasse do feijão, eu tinha que orar. Para mim comer o arroz, eu tinha que orar de novo. Para mim ter o molho, a carne, eu tinha que orar de novo. Tudo era através da oração. Tudo era através da oração. Que Deus me dava força para mim trabalhar. Meu marido, para a gente manter a casa. Meu marido ficou doente também por conta que Deus estava tratando com ele para ele ir para casa, né, do Senhor, e ele não queria. Então eu sofri muito, né? E eu começava a orar 3 vezes na madrugada, às vezes 4 vezes. Deus me dava visão, eu tinha que levantar, orar, me dava sonho. Eu orava, às vezes era por pessoas, às vezes era pela minha casa mesmo. E Deus falou, e aí eu fui entender. Quando Deus falou assim, ó, tu vai comer o que eu te der, eu me senti como um animalzinho ali indefeso, que eu estava na mão de Deus. E eu imaginei assim, eu como um animal assim das criações que meu marido cria. Ele fica ali nas mãos do dono. Se o dono der, ele come. Se o dono não der, ele não come. E você passa a ser dependente desse dono. E esse dono é Jesus Cristo. E você começa a viver na dependência dele. E você bate em uma porta, você bate em outra e você não vê e você se esforça. E você entende que o problema não é você. É porque Deus está te moldando, Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Deus tira todo o egoísmo, toda a arrogância, todo o medo, todo o pânico. E Deus começa a tratar e Ele estava me tratando. E eu comecei a ser mais dependente de Deus. Aleluia, Jesus, que tudo que eu pedia a Deus eu conseguia. Tinha momentos da minha vida que eu orava a Deus, ajoelhava, antes de eu levantar do joelho, Deus já tinha respondido a minha oração e aquilo ali me ajudou muito. Aleluia, me ajudou muito. E eu vi a glória de Deus assim de uma forma, era para tudo, era para luz, era para água, era para comida, era para roupa. Eu não tinha roupa adequada para ir para a igreja. Minhas roupas, a maioria era calça. E Deus providenciava, usava uma irmã, outra para me ajudar ali. Sempre Deus estava ajudando e abençoando e abrindo as portas, né? Eu sou grata a Deus por isso. Mas eu aprendi a ser dependente somente de Deus. Não é fácil. Às vezes você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu tive que aprender de novo. Naquele momento eu sentia a pessoa mais fraca, mas quando eu olhei para o céu eu vi que quanto mais fraco você é, mais forte Deus se torna da tua vida. Quanto mais você se humilha, mais Deus ele se exalta, Ele cresce na tua vida. Quanto mais você dedica a Ele, mais Ele te surpreende de uma forma, aleluia, Jesus, tremenda nas nossas vidas. Eu vim aqui para perto do rio gravar um vídeo aqui, mas aí começou o som ali, tinha parado, né? Aí começou o som novamente ali, tocar do outro lado do rio. Mas não vai impedir, né, de eu passar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Talvez você está passando por essa mesma situação. Eu quero te dizer para você não desistir, para você continuar insistindo, porque as portas vão se abrir. Hoje você pode não ter nada, mas amanhã você terá tudo, porque o dono do ouro e da prata é Deus. O povo ali de Israel estava preocupado porque Ageu entregou uma mensagem para eles, né?
Deus mandou que Ageu dissesse para o povo, né, que eles deveriam sim se levantar para reconstruir o templo. Deus queria que o templo novamente fosse reconstruído. Deus quer que sua casa seja reconstruída. O vento veio e derrubou tudo, mas Deus quer que você reconstrua agora com alicerce, com a palavra, que dessa vez não seja na areia, mas que seja na rocha. E aquele templo foi derribado e Deus usa Ageu ali para incentivar o povo a reconstruir o templo. E ele ainda prometeu que além de tudo ali que estava dentro do templo, o mais importante era a presença, estaria com eles, que Deus era com aquele povo. E que Deus estava ordenando aquele povo para marchar, aquele povo precisava se levantar, o templo precisava ser reconstruído novamente. E Deus tinha escolhido aquele povo para a reconstrução do templo. Eles achou difícil porque eles comparavam aquele templo com o templo de Salomão, a casa, né? O templo que Salomão levantou, que era uma casa muito gloriosa. Salomão foi um homem muito rico. Deus deu muitas dádivas para Salomão, muita riqueza. Então Salomão construiu o templo e aquele templo foi derrubado, né? E agora Deus quer novamente que esse templo seja reconstruído. E você sabe que para reconstruir é muito mais difícil do que para construir. E o povo já sabia, já tinha mais ou menos uma ideia. Sabia que não seria fácil e que eles nunca conseguiriam fazer aquele templo tão perfeito como o templo que Salomão fez. Aleluia. Então eles achavam muito difícil. Mas Ageu estava ali, né, como um homem de Deus para incentivar. Eu estou aqui também com a mulher de Deus, como uma mulher de Deus para incentivar você. Talvez seja a família, seja a sua empresa, seja a sua casa. Não sei o que foi derribado, não sei o que o inimigo entrou e derrubou tudo, mas eu quero te dizer, se levante, se coloque de pé, Deus é contigo. Você não está só. O povo sentiu só, o povo sentiu pobre demais, fraco. E Deus disse assim na boca do profeta Ageu: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Então, talvez você olhando para a primeira casa, você vê que não é possível agora. Tem muita sujeira, tem muito estrombo, tem muito entulho. Comece a tirar os entulhos. Não se preocupe com, aleluia, com mais nada. Não se preocupe como você vai fazer, com que dinheiro. Só comece a limpar. Comece a tirar a sujeira, comece a tirar os entulhos que você vai ver. Carradas mais carradas de coisas, de materiais chegar para você reconstruir. Não sei o que foi derribado, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Talvez não deu certo da primeira vez, mas da segunda vai dar tudo certo, porque quem fala é Deus. E quando Deus fala, Ele garante. No livro de Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, e tampouco filho do homem para que se arrependa. Então aquele povo se levantou, achou difícil, mas ele se levantou e Deus falou assim: eu só quero usar vocês. Deixa que o resto eu cuido. Eu só quero que vocês sejam uma ferramenta na minha mão. Deixa que eu sei o que é preciso para levantar uma casa. Deixa que eu sei quem eu vou usar. Aleluia. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Talvez você nem imagina. Mas Deus vai usar pessoas como Ele falou comigo. Quando eu comecei a reconstruir, quando eu comecei a me colocar de pé, Deus falou comigo: olha, se os de perto não te ajudar, eu enviarei de longe. Eu usarei pessoas de longe. E Deus tem feito isso na minha vida, Ele tem cumprido. E Ele vai cumprir também na tua vida, porque Deus não é homem para que minta. Nós falhamos, pecamos muitas vezes, mas Deus não peca, não falha, não erra. Quando Ele fala, Ele garante. Então Ele usa Ageu para falar com o povo. Para o povo se levantar, apenas deixar ser usado por Deus. Deixa Deus te usar. Se levante, coloque de pé, deixa Deus te usar. Não importa como que vai ser, de onde vai vir, isso não é problema seu.
Só se preocupa em se levantar, em se colocar de pé, colocar a mão no arado. Começa tirando os entulhos, a sujeira. Talvez a tua casa, você não tem imóveis, não tem nada ainda. E você fica aí parado, imaginando. Não, começa limpando, passa uma tinta, começa tirando a bagunça. Mas se eu tirar isso aqui, como que eu vou fazer? Somente tira. Tira o velho para que o novo entre. Tira aquilo que não agrada a Deus para que Deus coloque algo dele que agrada a ele e vai agradar você também, porque você vai aprender com Deus. Aprender com Deus é bem melhor, porque você nunca esquece. Então, Deus usou essa missionária para falar comigo: olha, você vai comer o que eu te der. A partir dali, minha vida foi dessa forma. Eu corri de todos os lados, tentei de tudo. Concursada, fiz dois concursos. Um eu passei com 90%. Até carta no gabinete do prefeito, na época eu deixei contando a minha situação, a minha vida, por que eu precisava daquele emprego, além que eu merecia, porque eu passei, mas eu não recebi. E eu não entendia, hoje eu entendo. Há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, foi mais uma porta que se abria para mim. Na semana que eu ia começar a trabalhar, veio a pandemia. E a porta se fechou e ainda era Deus com as mãos estendidas na minha vida. Faz 16 anos que Deus falou comigo dessa forma. E até hoje, alguns portões, umas portinhas se abriu, mas portas grandes ainda não abriu. Mas eu sei que vai se abrir e Deus não tem deixado faltar. Essas portinhas que Deus tem aberto na minha vida tem sido suficiente. Aleluia. E vai ser na tua vida.